glorificando, e sabemos que em todos os lugares do mundo nós temos uma família, que é a família de Deus. Em todos os lugares do mundo nós sabemos que esse livro nos une, o Senhor Jesus nos une, e que em breve o Senhor Jesus retornará em glória e estaremos num lugar só, e será maravilhoso. Mas até que aquele grande dia chegue, nós estaremos cumprindo o seu chamado, né? Em cada nação, em cada tribo, em cada língua, declarando que o Senhor Jesus é o Senhor sobre todos. Amém. Às vezes eu falo meio rápido, eu sou do Brasil, moro no Canadá há 7 anos, viemos aqui servir trabalhando, mas também servir ao Senhor. Eu sou líder da comunidade brasileira na igreja First Assembly, que é aqui do Canadá, então, é uma igreja canadense, uma igreja que tem seus cultos em inglês. Nós temos comunidade nigeriana, comunidade brasileira, comunidade hispana e outras comunidades que também servem dentro dessa igreja. O pastor Tiago, que conhece vocês. Tem uma pessoa com o microfone aberto aí, mas não se preocupa, não. É o da Lídia. Preocupa, não. Tá na benção, gente. Aqui a gente lida com um pequeno grupo. Aqui em casa, toda quinzena tem um pequeno grupo que se reúne aqui em casa, né, dos grupos na igreja. Tem sempre criança, não se preocupem. Eu gostaria de ler a palavra do Senhor com vocês. No tema de hoje, né? Perdão, um remédio para a alma e o mundo. Gostaria de ler um trechinho pequeno da palavra que está em Gênesis 41, versículos 50 ao 52. Depois vamos ler outra parte. Aqui também em Gênesis, mas por hora vamos ler. Gênesis 41, primeiro livro da Bíblia, versículos 50 ao 52. Eu vou falar um pouco sobre os filhos de José e como que a história deles se conecta com a nossa também. Vou aguardar um pouquinho os irmãos abrirem. Eu ainda sou do tempo antigo, eu uso a Bíblia de papel. Mas tem a Bíblia no celular, é benção, uso a Bíblia no computador para consultar versões. Nós queremos com vocês. Eu vou ler aqui, então. Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Amém, meus queridos? Que só esses 2 versículos por enquanto. Senhor, agradecemos pela tua palavra, Senhor. Pois a tua palavra, um trecho tão pequeno, nos traz tantas verdades, ó Pai, sobre perdão, sobre reconciliação, ó Pai, sobre a prosperidade que existe na vida daqueles que compreendem o valor do perdão. Pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe tudo que vamos falar nessa noite, Senhor. Seja proveitoso para os irmãos e irmãs. Repreendemos todo espírito roubador da tua palavra, Senhor, e declaramos cativo todo pensamento à obediência de Cristo, Senhor. É o que pedimos crendo em nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Estou muito, muito feliz. Sinto a presença do Espírito Santo na casa de cada um dos irmãos e irmãs e sinto que o Senhor tem realmente uma palavra desafiadora para nós, que é a palavra do perdão. E esse texto tão pequeno me fala de 2 grandes verdades. Os 2 filhos de José, quando nasceram no Egito, para quem não conhece a história, José ele era filho de Jacó, foi escravizado, viveu por 14 anos escravizado, preso, e ele, em seguida, ele foi enviado ao palácio de Faraó, interpretou o seu sonho, se tornou governador de todo o Egito, e a partir daí, ele teve a sua vida transformada, e se casou ali, e teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Por que esses 2 nomes são importantes na nossa história? Porque eles mostram a chave da liberação, da prosperidade da minha e na sua vida, da cura na minha e na sua vida. Eu e minha esposa, Michele, também nos manda um abraço, nosso pastor Ben Johnson manda um abraço juntamente com sua esposa. A gente conversa com muitas pessoas e vemos como que pessoas têm a vida totalmente travada, porque não escolhem conhecer o valor do perdão, não abraçam o valor do perdão. Então, Manassés foi o primeiro filho de José, e aqui fala, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. A palavra aqui traduzida como esquecer é uma palavra que no hebraico significa o seguinte: ele se entregou
ao perdão. A palavra hebraica menashe significa isso. Não é só esquecer mentalmente, porque nós nunca vamos esquecer mentalmente a afronta que nós sentimos. A cura interior, a cura espiritual das emoções é quando conseguimos lembrar do fato sem sentir dor. Nós nunca vamos esquecer o fato, mas temos que aprender a parar de sentir ou ressentir o fato. Daí vem a palavra ressentimento. É a palavra que você sente de novo. Não está acontecendo mais. Significa perdoar e esquecer. Perdão implica em esquecer. Não esquecer a pessoa, mas esquecer os fatos, deixar para trás. Provérbios 28:13 diz assim: quem esconde seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. A misericórdia vem ao nosso encontro. Meus queridos, é muito difícil perdoar. É muito difícil perdoar. Eu diria até uma palavra mais que isso: é impossível perdoar se não for o amor de Jesus em nossos corações. Nossos corações não são feitos para o perdão. Nossos corações são feitos para a justiça própria. Nossos corações humanos e carnais são feitos para que a nossa vontade se cumpra e a nossa justiça se cumpra. Mas Tiago diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Temos que trazer para nós de confessar e abandonar. E quando tomamos essa atitude unilateral, que é o perdão. Por que é unilateral? Assim como Deus nos perdoou unilateralmente, quer dizer, ele perdoou sem pedir nada em troca. Assim devemos perdoar as pessoas. Então, Manassés foi o primeiro filho. Através do perdão, da liberação de todo o trauma que José passou, ele teve um segundo filho, que chamou Efraim. Efraim é uma palavra plural no hebraico, que significa frutos. E fruto é uma coisa muito importante compreendermos, que fruto é aquilo que toma tempo a ser gerado e que depende de um solo fértil. Muitas vezes a nossa vida, a prosperidade, a saúde, a paz, elas não vêm porque estamos plantando sementes boas de Deus num solo que não está fértil. Nosso coração está ressequido, cheio de ressentimento e de rancor. E no temor de Deus eu te digo, Deus pode curar o seu solo do seu coração hoje. Quando você decidir simplesmente fazer uma coisa, abrir mão. Você não tem o que possa fazer para merecer o favor de Deus na sua vida, mas quando você abre mão da sua justiça própria, você está a um passo à frente de curar o seu solo, e tudo que for semeado depois dará frutos, dará resultados. Então, os seus resultados vão depender não só da qualidade da semente que Deus coloca na sua mão, mas da qualidade do solo que a semente cai para germinar. Então, vemos que de que estamos falando aqui? De frutos. Estamos falando muitas vezes de sonhos. A frustração que José passou faz parte da realização de sonhos. Ele foi traído, injustiçado, mas ele foi fiel até o fim, porque ele foi fiel a uma visão que foi dada a ele no início do seu ministério, no início de tudo. Muitas vezes, queridos, Deus nos dá uma visão de algo que ele quer realizar através de nós, seja ministerialmente, seja na sua vida profissional, até na vida sentimental. Deus te dá uma visão. Isso que eu vou fazer em você. Só que você não compreende muitas vezes que isso depende de vários passos lá atrás. Esses passos são as sementes que lançamos. Mas no meio do caminho, nós vamos nos relacionar com pessoas. No meio do caminho, nós vamos ser feridos por essas pessoas que se relacionam com a gente. E digo mais, vamos ser feridos pelas pessoas mais próximas a nós. Quem tem o real poder de nos ferir são as pessoas mais próximas, mas são as pessoas mais carentes do perdão de Deus através das nossas vidas. E com o perdão que recebemos, devemos também compartilhar com outras pessoas. A fidelidade de Deus, ela traçou o caminho de José. José se apegou à fidelidade de Deus, ao invés de se apegar aos seus traumas que eram justificáveis, mas ele não quis se prender em justificativa, ele quis se prender no sonho e no propósito de Deus, porque ele sabia que o sonho de Deus era maior e melhor que as pedras e desafios que havia no caminho. Se você tira o olho daquilo que Deus tem para você, você cai. Saibam, queridos, que no ministério, na minha vida, em várias áreas, eu tenho milhões de motivos para desistir. Eu tenho milhões de motivos para virar as costas para determinadas pessoas. Estamos vivendo momentos políticos intensos no Brasil, como sei que vocês vivem também em seu país, e estamos orando pela nossa nação. E muitas pessoas atacam umas às outras, muitas pessoas questionam umas às outras, mas o meu papel é de abençoar. O meu papel é de estender a mão a quem quer que seja,
porque eu fui chamado para compreender que a visão futura é que Deus ama todas as pessoas e quer resgatar todas as pessoas para a compreensão de quem Ele é. Então, se eu me deixo prender por detalhes, por discussões pequenas, por coisas momentâneas, que a eleição passa, mas as pessoas ficam. Então, nós devemos saber amar e perdoar as pessoas. Mas o tempo que passou na vida de José não foi suficiente para curar suas feridas. Ele teve que tomar uma decisão. Eu gostaria de ler um outro texto com vocês. É um texto um pouquinho longo, mas vale a pena. Está em Gênesis 32. Voltam as páginas, você que abriu sua Bíblia aí. Gênesis, capítulo 32. Nós vamos ler aqui o texto desse capítulo. Vamos ler o capítulo inteiro, mas no momento vamos ler até o versículo 21. Gênesis 32 diz: Jacó também seguiu seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: Este é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Manaim. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: Vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: Diz assim a teu servo Jacó: Morei na casa de Labão, e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor, para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: Fomos até o teu irmão Esaú, e ele está vindo ao teu encontro com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos. Pois assim pensou: se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então Jacó orou: Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste: volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim quanto às mães e às crianças. Pois tu prometeste: esteja certo que eu farei prosperar, e farei seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, não se pode contar. Depois de passar ali a noite, escolheu de seus rebanhos um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelos com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Colocou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse-lhes: Vão à minha frente e mantenham certa distância entre o rebanho e o outro. Ao que ia à frente, deu a seguinte instrução: quando meu irmão Esaú encontrar-se com você e lhe perguntar: a quem você pertence, para onde vai e de quem é todo este rebanho à sua frente, você responderá: é do teu servo Jacó, é um presente para o meu senhor Esaú, e ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo e terceiro e todos os rebanhos que acompanhavam: digam também a mesma coisa a Esaú quando encontrarem. E acrescentem: teu servo Jacó está vindo atrás de nós, porque pensava: eu o apaziguarei com estes presentes que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu o vir, talvez me receba. Assim os presentes de Jacó seguiram à sua frente. Ele, porém, passou a noite no acampamento. Eu gostaria de parar aqui por um segundo, meus queridos, para a gente refletir no que não fazer. Jacó, a Bíblia é a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é para o nosso proveito. Ela é apta para nos ensinar, corrigir, repreender, instruir em justiça. Só que a palavra de Deus, ela é o registro que precisamos saber do que fazer e do que não fazer. Isso aqui que Jacó fez é um exemplo de Jacó, que significa a palavra hebraica calcanhar, que traduzimos como enganador, uma pessoa que tenta, na base da persuasão, na base do suborno, conseguir o que quer de Deus e das pessoas. Então, eu gostaria de falar aqui alguns erros da vida de Jacó. A primeira delas é que o tempo não cura feridas. Ele ficou longe de seu irmão muitos anos. Gênesis 27 disse: quando quando Esaú se enfureceu com Jacó, sua mãe Rebeca mandou para a casa de seus parentes e disse: fuge imediatamente para a casa de meu irmão Labão, em Harã. Quando seu irmão não estiver mais irado com você e esquecer o que você fez, mandarei buscá-lo. Por que perderia eu vocês dois num só dia? Isso está em Gênesis 27. Em Gênesis 31, 38 diz que Jacó fugiu de Labão e ficou 20 anos ali. E não se passou nem notícia de seu irmão. Então Jacó foge de Labão. 20 anos. Esaú guardou rancor e mágoa contra Jacó sobre o que ele fez. O tempo não cura feridas. O confronto,
o abraçar, o olhar nos olhos é que cura feridas. Então, quando o problema está dentro de mim, não adianta mudar de lugar, eu vou estar sempre fugindo. Jacó fugiu de seu irmão Esaú, depois fugiu de Labão. Meus queridos, eu não sei se vocês vivem na região em que vocês nasceram. Eu moro hoje a 10 mil quilômetros de onde eu nasci. E se eu tivesse vindo para o Canadá, fugindo de um relacionamento ruim, fugindo de alguma coisa com meus parentes, os meus amigos, essas coisas viriam atrás de mim. Porque as coisas vêm, sabe por quê? Que você carrega dentro de você o rancor, a falta do perdão. Não é que o problema vem atrás de você, ele já está com você. Você pode se deslocar geograficamente, mas Deus quer posicionar você espiritualmente, para que você possa restaurar relacionamentos com as pessoas que te feriram, com as pessoas que você feriu, porque o reino de Deus, ele é isso, a essência dele é o perdão. Mas eu vou falar de alguns erros de Jacó. Ele mandou um recado para Esaú. Quem tem pendência uns com os outros, resolve pessoalmente. Mateus 5, 23, 24, a palavra de Deus nos ensina que quando você der alguma coisa contra o seu irmão, você vai fazer um sacrifício a Deus, você vai oferecer uma oferta a Deus, você larga a oferta no pé do altar, volta, conserta com o seu irmão, depois volta e faz o sacrifício, para que você se mantenha nesse compromisso de oferecer ao Senhor um sacrifício santo, digno, e que você entenda que o seu relacionamento com o seu irmão vale mais do que uma oferta para Deus. Não mande recado. Ele, segundo o erro dele, ele tentou consertar o seu erro, ostentando sobre o que ele era e não sobre quem ele era. Você pode dizer, eu errei porque eu sou uma pessoa importante, eu sou seu chefe, eu falo como eu quiser, eu sou seu líder espiritual, eu falo como eu quiser, eu sou seu pai, eu falo como eu quiser. Se a gente agir com as pessoas, com esse tipo de quem ele era, tentar impressionar as pessoas sobre o que nós somos, nós nunca vamos revelar para elas quem nós somos como pessoas. E Deus quer que a gente se abra para as pessoas sobre quem é o Alan atrás do pastor Alan. Terceiro erro, Jacó orou a Deus pedindo o livramento do seu irmão e lembrando a Deus de suas promessas. Ele estava evitando o confronto com o seu próprio erro. Existem orações que Deus escolhe não ouvir, simplesmente porque são orações que vão contra a sua própria vontade. Ele não queria livrar Jacó de Esaú. Ele queria justamente que o encontro acontecesse, para que houvesse cura e perdão e restauração. Jacó colocou na frente presentes para apaziguar Esaú e disse, acrescentem, teu servo Jacó está vindo atrás de nós, porque pensava, eu o apaziguarei com esses presentes que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu vir, talvez me receba. Assim, os presentes de Jacó seguiram sua frente. Ele, porém, passou a noite no acampamento. Nós não podemos, meus queridos, colocar nada entre nós e a pessoa ferida. Não podemos colocar nada entre nós e a pessoa. Bajulações não resolvem. É como se fosse aquele marido que é um homem brutal e ele vai lá depois de um momento de gritar, de falar palavras duras com sua esposa ou com seus filhos, ele vai lá e compra presente, compra roupa, mas fere com palavras. É a pessoa que tenta consertar situações dando coisas ou fazendo favores, ao invés de pedir perdão. Isso não funciona, porque isso não trata com a essência do que aconteceu. Isso só apazigua momentaneamente o que aconteceu, mas isso não produz cura. Jacó passou na frente suas esposas e filhos, ou seja, Jacó colocou diante também de Deus e de seu irmão, não só o que ele era, mas sua reputação. Eu sou um bom homem, um trabalhador honesto, um bom marido. Não tente colocar essas coisas diante de Deus. Deus quer ver você como você é. Não justifique nunca sobre seus títulos, sobre seus bens, sobre suas posses, aquilo que Deus quer consertar em você como pessoa, porque a essência de quem você é, para Deus é mais importante do que aquilo que você tem, porque aquilo que você tem, Deus te deu, mas aquilo que você é, você escolhe ser diante de Deus, e Ele vai te dar capacidade para ser uma pessoa cada vez mais próxima do coração dele, se você assim se dispor. O seu problema de perdão, ele vai te perseguir, onde quer que você esteja, até que você o enfrente. Eu conheço pessoas que atravessaram para outro país e tempos depois, a pessoa com quem ela tinha diferença foi lá. Se mudou para a mesma região. E as pessoas tiveram que conversar e se entender. E para a glória de Deus, essa situação foi resolvida, porque Deus não permitiu que aquela situação ruim acontecesse. Então, nós podemos estar, meus queridos,
longe fisicamente das pessoas que temos problemas, mas nunca vamos estar longe do rancor e ressentimento, da quebra de amizade e relacionamento que aconteceu. Somente quando Jacó ficou sozinho, que ele estava pronto para o encontro especial com Deus. Eu vou ler o resto do capítulo aqui, a partir do versículo 22. Gênesis 32 diz: naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de haver-os feito passar o ribeiro, fez passar também tudo que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas meu nome? E o abençoou-lhe. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. O que esse restante do texto nos fala? Que Jacó teve que ficar sozinho. O caminho do perdão, da reconciliação, que vai ser um remédio para a nossa alma e espelhar para outras pessoas, o caminho do perdão começa dentro de nós. Seja você a parte ferida ou a parte que feriu. Cabe a você se posicionar em buscar o perdão. O perdão é importante para quem dá o perdão. O perdão também é importante para quem libera o perdão. Muitas coisas são travadas na nossa vida, porque nós não sabemos perdoar. Não só pedir perdão, nós sabemos perdoar também, porque nós temos que entender que essa luta de Jacó com Deus não foi uma luta contra Deus. Jacó jamais poderia vencer Deus. Jamais. Foi uma luta com Deus. Ou seja, eu estou lutando contra mim mesmo com o auxílio de Deus. Deus está ali não para vencer Jacó, mas para mostrar a Jacó quem ele era. Quando ele fala: qual que é o seu nome? Ele fala: eu sou Jacó. Esse nome que fala sobre enganador, sobre calcanhar. Nesse momento de confissão da vida de Jacó, Deus falou assim: a partir do momento que você confessou, eu estou do seu lado nessa luta. Eu estou do seu lado e você não é mais Jacó, você é Israel. Israel significa príncipe de Deus. Deus transforma a sua natureza. Deus muda seu nome. Você pode estar sendo chamado por vários nomes que te desagradam. Você pode estar sendo reconhecido ou reconhecida por coisas e situações que você não se orgulha no seu passado, mas você hoje tem uma oportunidade no Senhor de buscar um novo nome para você. E é só na intimidade sua com o Senhor, nesse momento de luta, que você pode alcançar isso. Mas depende de você persistir no Senhor. Jacó persistiu uma noite inteira, andou o dia inteiro, passando sua família, fazendo esquemas, traçando caminhos e estratégias. Ele passou aquela noite lutando contra o Senhor. Que você use seus momentos de oração, os momentos da madrugada, os momentos de intimidade com o Senhor, que a casa está toda apagada, as luzes estão apagadas, ninguém mais te vê, mas você está naquele quarto de oração, você vai para o quintal no fundo da sua casa, você vai para um lugar onde você não é visto por ninguém, e o Senhor que te vê no secreto, ele vai confrontar você com a sua natureza, e se você ganhar essa luta com o Senhor vai com você. O Senhor passa a ser o seu ajudador nas dificuldades, porque na nossa dificuldade nós lutamos sozinhos, nós sofremos, somos cercados de medo, somos cercados de insegurança, mas quando nos unimos a Deus nessa luta, ele te transforma em príncipe, princesa de Deus, e ele vai com você até esse momento que você vai se consertar com as pessoas à sua volta. Jacó, ele determinou ali não só o futuro da sua própria vida, ele determinou naquele momento o futuro de uma nação. A nação de Israel, ela não nasceu quando Moisés tirou os descendentes de Jacó do Egito. A nação de Israel, ela começou no dia que Jacó escolheu o caminho da confissão. Ele escolheu o caminho de ser uma pessoa tocada pelo Senhor. E eu falo com muito temor, meus queridos, falo em lágrimas com você, que infelizmente muitos de nós precisamos ser parados por Deus, ser tocado na parte onde dói, para que o nosso corpo ferido traga um coração saudável. Jacó tinha um corpo saudável e um coração doente. Ele saiu daquele momento
com o corpo ferido e o coração curado, e que isso não aconteça comigo e com você. No temor de Deus, eu te digo, abandone o caminho do rancor, da mágoa, abrace o caminho de perdoar e ser perdoado, antes que o Senhor, pela sua misericórdia, te use para pare sua vida, te coloque numa situação que você vai ficar num beco sem saída e só vai sair de lá acompanhado pelo Senhor. E, se preciso, Ele vai fazer isso comigo e com você, não para nos punir, mas para nos ensinar um caminho diferente. Mas poderíamos ter vivido esse caminho diferente, confessando antes, liberando antes. Então, Jacó encontra seu irmão, no próximo capítulo, ele encontra seu irmão, e aquele homem que veio com 400 homens, ninguém vai com 400 homens para abraçar ninguém. Você vai com 400 homens para caçar briga, confusão, para fazer justiça. Deus mudou a sorte de Jacó no momento exato. Ele abraça seu irmão, eles se abraçam, eles se perdoam e fazem, sabe o quê? Seguem cada um seu caminho. O caminho do perdão não necessariamente vai ser um caminho que você vai ver abraçado com essa pessoa para sempre, mas o seu coração está limpo, o coração daquela pessoa está limpo, e a partir de agora vocês podem viver em paz. Perdoar não significa viver abraçado com aquela pessoa para sempre, mas significa que você liberou aquela pessoa, e aquela pessoa te liberou. Vocês podem estar não mais convivendo juntos, mas vocês podem estar torcendo pelo outro, pensando no sucesso um do outro, vivendo, abençoando uns aos outros. Estive aqui essa semana com um grande amigo que esteve em nossa casa, um querido irmão em Cristo que caminha conosco há mais de 25 anos, e é tão gostoso saber que ele mora lá na cidade dele. Eu não falo com ele todos os dias, eu não falo com ele com constância, mas nós torcemos um pelo outro, nós abençoamos a vida do outro, nós crescemos sempre sabendo que eu tenho lá do outro lado do mundo alguém orando por mim, alguém intercedendo por mim, e que você possa viver essa realidade na sua vida também, porque se Deus te fizer parar e você colocar diante de Deus isso, você volta para aquele princípio na vida de José, que anos depois da vida de Jacó, José teve que experimentar um momento de perdão, e ele escolhe perdoar. Então, 2 filhos nascem dele. O primeiro, Manassés, que significa eu escolhi perdoar, eu escolhi esquecer. Então, vem um segundo filho, Efraim, significa frutos. E quem conhece a história, na velhice de Jacó que experimentou esse momento tão importante com Deus, que se tornou Israel, José chega com seus 2 filhos para Jacó abençoar, nesse reencontro de Jacó com José. Jacó, então, ele, na bênção da primogenitura, ele inverte as mãos. Manassés deveria ser o da mão direita, o mais velho, da bênção dobrada, que Manassés é perdão. E os frutos, a bênção, deveria ser o irmão menor. Então, Deus direciona Jacó, com sua pouca visão que tinha, mas movido pelo Senhor, ele escolhe Efraim no lugar de Manassés. O que significa para mim e para você? Se você colocar primeiro o caminho do perdão, se você colocar primeiro o caminho da reconciliação, Deus coloca na frente o caminho da bênção. Quando você escolhe o caminho de fazer a vontade de Deus, Deus coloca em destaque a bênção. A bênção se torna, então, uma consequência na vida daquele que escolhe ser obediente. Eu não preciso ser abençoado para ser obediente. Quando Deus me der isso, eu vou dizimar. Quando Deus fizer algo na minha vida, eu vou estar na casa do Senhor. Quando eu tiver um emprego melhor, eu vou louvar ao Senhor. Meu querido, você tem que louvar o Senhor na prisão. Tem que louvar o Senhor na dificuldade, e louvando e obedecendo, engrandecendo ao Senhor, relacionando com os irmãos em Cristo, relacionando com os irmãos, com as pessoas da sociedade que te cercam. Você vai, então, através dessa obediência, alcançar a prosperidade que você não estava nem buscando. Mas a prosperidade vai te perseguir, porque você escolheu o mais difícil. Você escolheu o que dependia de você. A prosperidade depende de Deus, mas a obediência depende de você. Então, amei esse tema, que o perdão é um remédio para a alma e para o mundo. Toda vez que você escolhe perdoar, você está impactando vidas ao seu redor. Jacó se tornou uma nação. Através dessa restauração de Jacó em Israel, nasceu ali uma nação. Está nascendo a nação de você, meus queridos. Esse grupo tão abençoado, que está começando, pode ser visto por muitos como um grupo pequeno, mas ele é um marco, ele é um farol do Senhor, onde vocês foram colocados. E eu vou ouvir ainda muitas notícias, muitos testemunhos do que Deus está fazendo no meio de vocês, através da obediência ao Senhor, através de persistir em louvar ao Senhor, através de persistir em andarem juntos
em oração. Não sei quantos de vocês estão na mesma cidade, estou vendo que vocês estão na plataforma, mas eu sei que vocês, mesmo estando, às vezes, fisicamente distantes, vocês estão espiritualmente e emocionalmente juntos. Amém, meus queridos? Gostaria de orar para entregar essa palavra e abençoar a vida de vocês e passa a palavra de volta para os pastores e missionários. Senhor Jesus, te agradecemos, Deus, porque a palavra do Senhor, ela é maravilhosa, Senhor. Ela não traz nada para nós que venha nos ser pesado ou danoso, mas ela traz para nós, ó Pai, esperança de vida e paz. Ela traz para nós, ó Pai, o quão prósperos e felizes podemos ser se simplesmente escolhermos te obedecer. Falamos hoje, ó Pai, a respeito do perdão, um assunto tão difícil para nós, ó Pai, porque o nosso coração não nasceu para perdoar, mas nós recebemos o coração do Senhor dentro de nós, ó Pai. Aleluia, Senhor. Sinta a presença do Senhor neste lugar, nessa hora, tocando cada vida. Nós recebemos o coração do Senhor, ó Pai. O Senhor nos faz ver e sentir as pessoas com o teu coração e não com o nosso coração, ó Pai. Eu oro para que laços sejam quebrados nessa hora. Cadeias, ó Pai, de incredulidade caiam nesta hora, Pai. Cadeias de rancor e mágoa caiam nesta hora, no nome poderoso de Jesus. Eu ministro, ó Pai, no reino do Espírito, correntes sendo quebradas, ó Pai. Correntes têm prendido famílias, ó Pai. Tem prendido casamentos, tem prendido amizades, relação de pais e filhos, ó Pai, de irmãos e irmãos, que vivem aprisionados, ó Pai, no rancor e na mágoa. Eu libero em nome de Jesus, ó Pai, paz sobre cada vida. Eu libero em nome de Jesus, Senhor, vida, Senhor, vida, Senhor. Eu estendo as minhas mãos e toco pelo Espírito nessa hora, Pai, em cada pessoa que está aqui, ó Pai, que tem uma mágoa, um rancor, ó Pai, que seja liberado perdão e que deste encontro com o Senhor, feito nessa hora, neste lugar, ó Pai, sai de nós a determinação, de irmos até essas pessoas, ó Pai, olharmos nos olhos dela e liberarmos a paz que o Senhor está liberando no nosso coração nessa hora, ó Pai. Seja nós sejamos a parte ferida ou a parte que feriu, o Senhor coloque no nosso coração inquietação, Pai. O Senhor coloque no nosso coração, Pai, determinação, para que sejamos luz, ó Pai. Seja ferido ou feridor, não interessa agora. Sejamos luz e abracemos essas pessoas, ó Pai, e venhamos a trazer cura, e que essa cura cura, Pai, o país de Angola, que essa cura cura, Pai, as nações, que essa cura emocional, Pai, seja remédio, Pai, seja liberação de bênção e prosperidade, porque cremos na Tua palavra, na Tua fidelidade, assim declaramos crendo em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, meus